São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Como é maravilhoso o nosso Deus. Como é bom louvá-lo. Como é bom tê-lo conosco, irmãos. Irmãos, às vezes nós não sentimos a presença de Deus o tempo todo, mas isso foi prometido na sua palavra. Essa presença maravilhosa, graciosa está conosco, está aí contigo nesse momento de culto, aonde você estiver. Então vamos orar a Ele, vamos agradecer pela sua presença conosco e também vamos oferecer a Ele o tempo que estaremos aqui reunidos nesse culto de meio de semana. Então vamos orar. Deus bendito, obrigado, Pai, por nos dares a oportunidade de oferecermos a Ti esse culto. Obrigado pela Tua graça que sempre nos acompanha. Obrigado porque a Tua presença está sempre conosco. Te louvamos, te agradecemos, te oferecendo também, ó Deus, tudo que vamos realizar aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com o hino 291 do cantor cristão, Comunhão Celeste. Como é precioso para o crente estar em comunhão com o seu Deus. Vamos louvar o Senhor com o cântico desse hino. Muito bem. Vamos ter um tempo de intercessão, vamos orar pelos irmãos que estão enfermos e também hoje eu gostaria de orar pelo os governos, né, do nosso país e também pela nossa denominação. Eu gostaria que nós estivéssemos levantando um clamor a Deus
tanto pelos governos, né, pelos diversos níveis de governo, diversas esferas governamentais, mas também pela nossa denominação e por aqueles irmãos que carecem da graça do Senhor em suas vidas por estarem enfrentando a enfermidade. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez podemos trazer a Ti algumas questões que são preciosas para nós. São questões, ó Pai, tão importantes para nós que nós sempre lembramos, sempre colocamos diante do Teu trono, ó Deus, essas questões. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos sempre a Tua vontade, mas também, ó Deus, pedimos que a Tua vontade soberana esteja atuando sobre essas situações que vamos expor aqui agora. Colocamos, ó Deus, a vida da irmã Janaína, as suas questões de saúde, ó Pai, a cirurgia que está propensa a fazer ainda esse ano de 2021, possivelmente nesse primeiro semestre ainda. Abençoe a irmã Janaína, ó Deus, cuide dela e ajude a se preparar adequadamente. Também irmão Silênio, Pai, que está passando por um momento de tratamento de saúde, precisa de fato dos teus cuidados, precisa, ó Deus, da tua intervenção para trazer força a essa irmã, para que esse problema, esse mal seja vencido. Também irmã Rosilane, ó Pai, que luta por questões difíceis também. Senhor, pedimos, ó Pai, que os tratamentos, que os remédios, que as orientações adequadas venham de Ti para o coração dos médicos, ó Deus, de tal forma que ela venha se recuperar. A irmã Jaqueline passou por um tempo difícil, de gravidade, risco de morte sério, esteve desenganada, mas aprove a Ti trazê-la, ó Deus, e permitir que ela tivesse um tempo conosco aqui, ó Deus, tivesse conosco Te louvando, Te cultuando. Mas ela precisa ainda se recuperar plenamente do mal que teve e também ela precisa passar por outros procedimentos cirúrgicos não relacionados a esse problema. Mas, ó Deus, pedimos, ó Deus, que a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua orientação, a Tua força, ó Pai, esteja agindo e venha, ó Deus, por favor, curá-la completamente do problema dela. Colocamos a irmã Anacleto, o tratamento que está fazendo, também as dificuldades que a idade traz, o irmão Manuel também, ó Pai, venha abençoá-los, venha cuidar deles, ó Deus, venha ajudá-los nas suas lutas e dificuldades. Tome, ó Deus, essas vidas em Tuas mãos. A irmã Lourdes, ó Deus, que precisa se recuperar completamente do tratamento que fez. Tome, ó Deus, essa irmã em Tuas mãos. Ajude, ó Deus, a receber alta e a voltar às atividades normais, ó Deus, sem nenhum problema. Também a irmã Janaína, ó Pai, tome essa irmã debaixo da Tua graça, o tratamento de saúde que está fazendo também, a segunda cirurgia que vai fazer. Senhor, venha abençoá-la, curá-la, cuide dela, ó Deus, use os médicos para que a Tua graça curadora esteja sobre a vida dela, mesmo através dos médicos, através dos tratamentos. Venha cuidar dela, Pai, nesse momento. Também a irmã Dora, que está se recuperando, venha abençoá-la, venha ajudá-la também a resolver os problemas que tem de forma definitiva, ó Deus, de tal forma que isso não venha limitar as suas ações, as atividades que realizam, Pai. Senhor, também colocamos, ó Deus, os poderes do país em Tuas mãos, os governos do país em Tuas mãos, as diversas esferas de governo, ó Pai. Colocamos a vida do prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, venha abençoá-lo nesse mandato que começou, venha ajudá-lo, ó Deus, nas decisões. Há muitas lutas, enormes desafios, muita gente torcendo de forma contrária para que o governo dele não tenha sucesso, mas nós oramos, ó Deus, que a Tua intervenção venha sobre esse rapaz, sobre o seu secretariado, sobre outras pessoas próximas a ele, ó Pai, de tal forma que ele possa exercer um bom governo para a glória Tua, mas também para a bênção do povo friburguês. Abençoe, ó Deus, tome, ó Deus, essa vida debaixo dos Teus cuidados. Também o governador em exercício, nós estamos passando um tempo de
dificuldade, ó Pai, no governo estadual, um governador saindo por questões erradas envolvendo a sua administração, o outro está em exercício no momento de pandemia, mas pedimos a Deus a tua bênção sobre o governador Cláudio Castro. Ajude, ó Deus, nas decisões que precisa tomar. Tome, ó Deus, esse coração em tuas mãos e incline-o conforme a tua vontade. Da mesma forma, o presidente da República, Jair Bolsonaro, Senhor, venha abençoar também esse homem, ó Pai. Muitas lutas, muitas dificuldades, muitas questões que precisam ser decididas, questões relacionadas ao futuro do país, tempos difíceis de pandemia, economia sofrendo ataques, mas pedimos, ó Deus, a tua bênção, pedimos orientação, pedimos que tu estejas cuidando também e também inclinando esse coração, Pai, para fazer sempre a tua vontade. Mesmo que muitos outros não queiram, mas que o que é certo seja feito. Isso para a tua glória, Deus, mas também para a bênção do povo brasileiro. Ajude, ó Deus, esses governos, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, como denominação. Ajude a nossa denominação a permanecer firme na tua palavra, Deus. Que ela não se venda, que ela não se renda aos apelos liberais teológicos. Que ela possa se guiar, conforme temos sempre usado esse jargão na nossa denominação, que possa se guiar na tua palavra como regra de fé e conduta. Senhor, tome, ó Deus, a nossa liderança denominacional. Que nós não negociemos a nossa fé, que mantenhamos-nos firmes na sã doutrina, ó Deus, também para a glória tua, que possamos evangelizar mais, mas também, ó Deus, ensinar a sã doutrina, de forma que o nosso povo seja bem nutrido. Abençoe, ó Deus, a nossa denominação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ser orientados, irmãos, agora num louvor chamado a Casa do Pai. Casa do Pai. A Casa do Pai é na presença dele. É lógico que muitas vezes nós chamamos o lugar onde que nós nos reunimos como a casa de Deus. Eu não vejo um erro grave nisso. É bom estar junto com outros irmãos na casa de Deus. Mas precisamos também ter consciência de que aonde Deus está é onde nós deveremos estar. Não é? A casa do Pai é nos braços do Pai. Por isso eu quero convidá-lo a cantar esse louvor, reconhecendo a importância de estar na casa do Pai. Vamos louvar ao Senhor. Eu
convidá-lo agora para uma reflexão bíblica que nós vamos continuar a fazer em Provérbios 22. Aí na sua tela você está vendo Provérbios 22, não é? E parte 1 e parte 2. Nós vamos ver essa quarta parte, a quarta parte da parte 1, né? Ou quarto tópico da parte 1. Aliás, que eu prefiro chamar de tema. Esse quarto tema da parte 1, que é desfechos ruins. Então nós vimos o primeiro tema, que é coisas melhores do que riquezas. Vimos o segundo tema, todos são responsáveis. Vimos o terceiro tema, rico versus pobre. E hoje nós vamos começar o quarto tema, desfechos ruins. Temos também a segunda parte de Provérbios 22, já que os versículos estão estruturados de forma diferente. Então nós temos essas partes aí, não é? E temos esses temas da parte 2. O primeiro tema, ouvir e desfrutar de sabedoria. Segundo tema, a vantagem de se obter as palavras da verdade. O terceiro tema, recomendações diversas. Muito bem. Então, quero ver com os irmãos hoje, começando já esse quarto e último tema da primeira parte, somente 2 versículos hoje, os versículos 5 e 10. Vamos ler, irmãos, o versículo 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Se o irmão está lembrado, lá no quarto tema você tem aí desfechos ruins. É interessante como o sábio, ele faz questão de vez ou outra, voltar à lei da semeadura. Então, se você faz escolhas ruins, logicamente que os desfechos serão ruins. Não serão aqueles desfechos, ou não terá o desfecho que normalmente alguém espera, que é um desfecho bom, agradável, de sucesso, felicidade. Mas escolhas ruins, consequentemente, trazem desfechos ruins, ok? Então, o versículo 5 que nós lemos traz-nos uma ideia muito clara a respeito disso, né? Sobre desfechos ruins. Você vai ver aí na sua tela a seguinte ideia, por gentileza, acompanhe, por favor. Caminhos errados trazem espinhos e laços. Caminhos errados trazem espinhos e laços. Irmão, é óbvio que se uma pessoa resolve escolher um caminho errado, ele vai colher na sua vida espinhos e laços. E é isso que o texto bíblico que nós lemos ainda há pouco fala de forma muito clara. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Então, o caminho do perverso, ou seja, aquilo que ele escolhe trilhar, as escolhas que ele faz na vida vão lhes trazer espinhos e laços. Então, acompanhando aí na tela, você tem assim: o caminho do homem mau está crivado de espinhos e salpicado por muitas armadilhas. Meu querido irmão em Cristo, meu querido amigo que está nos acompanhando nessa noite, infelizmente, muitas pessoas, quando chegam nessa etapa da vida de colher aquilo que elas plantaram, elas se revoltam contra Deus.
e começam a perguntar para Deus por que determinadas coisas estão acontecendo comigo. Alguns duvidam do amor de Deus e falam assim: se Deus me ama, por que Ele permite que eu passe por isso? Se Deus é amor, por que eu estou passando por determinadas coisas? Essa teologia do sofrimento é algo muito complexo e nós precisaríamos gastar um bom tempo, talvez algumas quartas-feiras, só para a gente estudar um pouco sobre o sofrimento. Mas o sofrimento tem diversas causas. Duas causas eu quero destacar aqui agora. Uma causa do sofrimento é provocada por outras pessoas, são outras pessoas que causam esse sofrimento, causam situações de sofrimento em nossas vidas. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos nos relacionando, queira ou não, há uma interdependência social. Então, o que as pessoas fazem de bom ou de ruim acabam respingando nas pessoas que estão à sua volta e até pessoas mais distantes dela. Decisões ruins da sociedade, decisões ruins da humanidade como um todo, acabam trazendo consequências ruins para as pessoas. Essa conta um dia vai ser paga. Então, uma das causas do sofrimento é aquilo que outras pessoas provocam. Uma outra causa do sofrimento é aquilo que nós mesmos fazemos contra nós mesmos. Ou seja, aquilo que nós fazemos traz também consequências para nós, boas e ruins. Traz consequências espirituais, consequências emocionais, ok? Nos afetam de forma profunda aquilo que nós escolhemos. Então, muitas vezes, nós mesmos somos os responsáveis, sim, pelo nosso sofrimento. Esse caminho do homem mau, conforme nós vimos aí na tela, nessa primeira informação, o caminho do homem mau está crivado de espinhos e salpicado por muitas armadilhas. Irmãos, esse caminho do homem mau, ele é cheio de, como se fosse um campo minado, como se fosse cheio de bombas mortais. É um terreno minado, não é? Melhor dizendo, cheio de bombas mortais, que muitas vezes não estão tão visíveis, mas como ele escolhe andar por esse terreno, escolhe esse caminho, ele está suscetível de sofrer o prejuízo. Andar por esse caminho, então, é caminhar para a morte. Eu acho interessante que as pessoas normalmente escolhem caminhos errados não por estarem desavisadas, não porque são simples demais e não entendem as suas escolhas, mas são de fato escolhas deliberadas. Só que, num primeiro olhar, embora eles saibam que existem bombas escondidas ali, minas bem camufladas, eles, no primeiro olhar, eles só veem coisas boas. E começam a trilhar, deixando de lado a preocupação de pisar numa dessas minas, né, e uma dessas bombas explodir e eles sofrerem os danos. Quando a Bíblia fala que espinhos e laços há no caminho do perverso, é porque esses espinhos ferem os pés, eles embaraçam os passos. Não é? Se alguém já caminhou numa mata mais ou menos fechada, onde havia espinhos, o espinho passa no corpo, arranha, prende na roupa, então é muito difícil de caminhar. Não é a melhor escolha para a sua vida. Se você
avisado, orientado por outras pessoas, ou até mesmo orientado pela palavra de Deus, que é a luz para o nosso caminho, conforme o Salmo nos diz, você não deve, então, seguir por aquele caminho que vai ser muito difícil você chegar do outro lado. Muitas vezes vai perecer no meio da sua jornada. Os espinhos nos impedem de caminhar de forma vigorosa, precisamos caminhar de forma lenta, amorosa. Fica uma vida vaga, uma vida que as coisas se tornam muito difíceis. E é uma caminhada realmente que traz muitos prejuízos. Já os laços são tramas invisíveis, só que reais também. Tanto os espinhos, muitas vezes, não são vistos. Se você olha uma mata e você resolve seguir por aquele caminho, você não vai conseguir enxergar o espinho à primeira vista, só quando estiver lá no meio da mata. Também os laços. Os laços são invisíveis aos olhos. Os laços são para pegar pessoas incautas, pessoas que resolvem justamente trilhar por caminhos que não deveriam prosseguir. Os laços prendem. Esses laços são verdadeiras arapucas, né, como se dizia antigamente. Eles atraem, não é? Atraem a presa para prendê-lo. As armadilhas matam a presa. Então, meu querido amigo, escolher o caminho errado é escolher um caminho que você não vai conseguir caminhar de forma segura, vigorosa, vai ficar aprisionado e machucado pelos espinhos e também vai cair naqueles laços invisíveis, naquelas tramas que acontecem, muitas vezes diabólicas, que é justamente para prender e fazer com que a pessoa morra. Às vezes essa morte é até física, às vezes devido a caminhos errados, pessoas vêm a morrer cedo demais. Eu poderia contar diversas histórias nesse sentido. Você pode ter um conhecido, um parente que escolheu caminhos errados, sabendo que era errado e acabou perdendo a vida cedo demais. Mas pior do que isso é a condenação eterna, é a morte eterna. A pessoa fica tão enredada, ou então tão amarrada, presa, aprisionada, melhor dizendo, pelos laços e armadilhas do inimigo, que isso acaba levando à morte espiritual, a uma condenação eterna longe de Deus. Isso é uma verdade bíblica. Eu seria leviano se eu não te alertasse para esse fato. Isso realmente é bíblico e se a Bíblia diz, vai de fato acontecer. Então esteja atento aos seus caminhos. Não se deixe levar pelos apelos de um caminho fácil, pelos apelos de um caminho sem armadilhas. Uma outra informação que você tem aí é os prazeres da vida, as aventuras sexuais e a tentação do lucro fácil. São banquetes convidativos, geram escravidão, em vez de liberdade promovem a morte e não a vida. Como esses apelos são agradáveis aos sentidos, como esses apelos, eles são tentadores. O pecado, ele é altamente atraente. Eu já falei isso aqui na igreja em outras ocasiões, acho que quando nós tínhamos os cultos presenciais algum tempo atrás, e conversando sobre a questão do pecado, uma vez um amigo falou no seminário, eu fumava. E rapaz, é muito bom fumar. Fumar é muito bom. Por isso que a pessoa se vicia. Irmãos, o pecado é prazeroso.
Conforme eu disse, se fosse um prato de jiló, talvez ninguém, vamos dizer, sentiria tentado a cair nesses apelos, né? As aventuras sexuais, são os prazeres da vida. Muitas vezes, conceitos mundanos, não é? Esses conceitos ideológicos modernos diz que você merece aproveitar a vida. E merecer aproveitar a vida é ter uma vida de luxúria, é ter uma vida sem regras, fazer tudo aquilo que você deseja fazer, se satisfazer, ter aventuras sexuais, não ter um compromisso com alguém, não ter um casamento monogâmico, não ser fiel ao seu parceiro ou parceira. Irmãos, é isso tudo que o mundo vende aí. Isso é atraente. São os prazeres do sexo, a tentação do lucro fácil. Então, se você tem que ralar, trabalhar para conquistar alguma coisa, não, você tem que buscar uma forma de ludibriar o outro, de ludibriar o governo para ter algum lucro fácil sem grande esforço. É isso que tem atraído as pessoas, não é? Esses banquetes convidativos do prazer, das orgias que tantas vezes acontecem. Só que isso é atraente, isso conforme eu falei, tentador, não é? Mas isso aprisiona, gera escravidão, gera morte, não traz vida, não traz liberdade. A pessoa acha que por gozar de tudo que a vida oferece, nesse sentido, essas coisas erradas biblicamente, isso é liberdade, isso não é liberdade. De fato, isso é escravidão. Isso é se colocar debaixo do domínio do pecado. E o pecado vai ditar para essas pessoas aquilo que elas realmente precisam para se satisfazerem. Só que o pecado, irmãos, é um grande engano. Ele é um embuste. Ele usa uma máscara atraente, bonita, de uma aparência encantadora, mas esconde uma carranca horrível, esconde a morte. Debaixo da máscara bonita do pecado, a morte. Então, meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo que está nos acompanhando, não se deixe seduzir pelo engano do pecado. Mais cedo ou mais tarde, você irá pagar um preço terrível por essas escolhas que você fez. Ainda acompanhando, você tem assim: quem guarda sua alma retira-se para longe do perverso, não anda em seus caminhos, não se detém, aliás, não anda em seus conselhos, não se detém em seus caminhos, nem se assenta à sua mesa. Então, tem que se evitar ter esse tipo de relacionamento com o perverso. Aquela pessoa que quer guardar a sua alma da escravidão do pecado e da morte que o pecado traz, ela não vai seguir os conselhos dos ímpios. Aqueles conselhos de especialistas da televisão, de novelas, de séries, de filmes, de comentaristas, de youtubers, de influencers, né, que eles chamam hoje em dia, inventaram isso, algo moderno, né? Então não vai ser influenciado, esse influenciador digital, não é? Então não vai ser influenciado por essas pessoas. A nossa influência, meus irmãos, em primeiro lugar, precisa vir do próprio Cristo, do exemplo que Cristo deu na sua vida de obediência
a palavra do Senhor. Mas também a minha sugestão é que você se cole num amigo, um irmão em Cristo, que seja maduro na fé. Eu me lembro que na minha final da juventude, final da adolescência, início da juventude, eu tive amigos bons e amigos ruins. Os amigos ruins queriam me levar para longe do reino. Deus me preservou, irmãos. Porque se eu seguisse aqueles conselhos e eu seguisse o exemplo daqueles amigos ruins, eu estaria longe do Evangelho, possivelmente escravizado pelo pecado. Mas graças a Deus que Ele me deu a graça de Deus me deu a orientação de seguir, de buscar a companhia de bons amigos. Pessoas que apontavam para Deus. Eu me lembro que eu me aproximei de um determinado jovem que eu considerava mais maduro na fé que eu, e realmente de fato ele era, e eu procurei imitá-lo em algumas coisas. Interessante que Paulo chega a dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a minha dica que eu dou para você: procure imitar alguém que esteja mais próximo de Deus, pelo menos do seu conceito, esteja mais maduro do que você. Tenha em mente esses paradigmas de atitude comportamentais, não é? Tenha em mente esses modelos de comportamento. Não siga pessoas que te levem para o mal, mas que te levem para Deus. Assim você vai guardar a sua alma. Uma pessoa sensata foge desse caminho perverso, foge dessas luzes falsas do pecado, e ela procura andar, então, na luz verdadeira que é Jesus. Como é bom andar na luz de Cristo. Quero continuar, irmãos, com essa reflexão, agora indo para o versículo 10. Provérbios 22, versículo 10. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Observe que aqui são três frutos de uma convivência com o escarnecedor: contenda, demandas e a ignomínia, que eu estou chamando aí, nessa tela que você vai ver agora, de contenda, discussão e vergonha. Então, com o escarnecedor vem a contenda, a discussão e a vergonha. Meu querido irmão em Cristo, infelizmente, as pessoas não se atentam para esse fato. Com as escolhas que nós fazemos, quando nós escolhemos conviver com algumas pessoas, nós, na realidade, estamos comprando o pacote todo. Aquilo que ela traz também. Tem pessoas que vão nos abençoar, e infelizmente tem pessoas que vão nos trazer problemas, vão nos trazer dificuldades, não é? Vão nos trazer situações que vão causar algum tipo de desgosto, algum tipo de desgaste. Então você tem aí na sua tela há pessoas encrenqueiras que por onde passam criam contendas e promovem intrigas. Eu e você já conhecemos um monte de pessoas assim. Pessoas que na realidade elas sentem prazer em criar algum tipo de contenda, né? Parece que vivem no eterno no reality, né? Onde o que dá ibope são intrigas, são contendas. Uma vez eu estava compartilhando com a Rosa, conversando com ela sobre esses programas, e o que realmente as pessoas querem ver, né? O que realmente interessa para o mundo, o que interessa para aqueles que discutem sobre esses programas,
é o quanto fulano causa alguma coisa. São os famosos, entre aspas, barracos, né, que são armados, as discussões. Talvez, se tivesse uma câmera escondida, ou câmeras escondidas no local onde nós fizemos o nosso retiro, alguns iam olhar para aquele ambiente que nós vivemos esse ano, e nosso retiro foi muito abençoador. Eu acredito que Deus estava nos preparando para esse tempo ruim que teríamos pela frente. Mas quem olhasse aquele ambiente e achar talvez a coisa mais sem graça, não acontece nada. Tem pessoas conversando, pessoal brincando num canto, né, jogando lá um jogo de tabuleiro, outros sentados conversando no local, pessoas descansando um pouquinho, pessoas caminhando para ver a natureza, culto acontecendo, algum louvor surgindo no meio do nada, né? Às vezes alguma brincadeira na piscina ou uma conversa na sauna, mas tudo muito edificante. Irmãos, aos olhos do mundo, isso não dá ibope, mas aos olhos de Deus, sim. Eu tenho convicção que Deus se alegrou muito do que aconteceu lá. Mas eu também tenho certeza de que todos aqueles que participaram daquele momento lá, daquele tempo, daqueles dias que nós tivemos lá, também foram muito enriquecidos. Não houve contenda, não houve discussão, não teve situação vergonhosa. Foi um momento abençoador que Deus nos deu para a glória dele. Agora, pessoas encrenqueiras, elas têm um coração cheio de ódio, a língua cheia de veneno, estão prestes a cometer violência o tempo todo, não é? As mãos cheias de violência. Então, esse tipo de pessoa, esse tipo de gente, de perverso, só vai trazer contenda, só vai trazer discussão, só vai trazer vergonha. Não vale a pena se envolver. O desfecho será contenda, será discussão e será também vergonha. Na tela você tem também estar ao lado de pessoas dessa estirpe é receber os respingos de sua má influência. Então, meu irmão em Cristo, o jovem crente, o adolescente crente, aquela criança que está caminhando na fé e até o mais maduro na fé, nós precisamos entender que nós estamos suscetíveis às influências. É lógico, conforme eu já comentei bastante no item, no tópico anterior, nós devemos escolher que influências nós vamos ter para nós em nossas vidas. O convívio com uma pessoa contenciosa é algo profundamente prejudicial. Eu não sei quanto a você, mas conviver com uma pessoa que está sempre em contenda, sempre arrumando discussão, é muito desgastante. Isso traz uma situação de vulnerabilidade. Parece que você está vivendo sempre em alerta, na expectativa de que de uma hora para outra vai surgir uma discussão. Isso não é fácil, é viver sobressaltado. Consequentemente, se você escolhe esse tipo de convívio, você terá um desfecho ruim para a sua vida. Isso te trará severo dano. Então não faça isso com você. Não faça escolhas de conviver com pessoas assim. Devemos até orar por elas, mas existe um limite na nossa convivência. Porque, infelizmente,
Tem pessoas que tapam os ouvidos. Às vezes você quer falar de Deus, você quer dar alguma instrução, e essas pessoas não querem ouvir, porque o que elas querem é contenda, o que elas querem é discussão. Cedo ou tarde, a vergonha vai surgir devido ao convívio com esse tipo de pessoa, meu querido irmão e meu querido amigo em Jesus Cristo. Irmãos, vamos ver ainda, por favor, na sua tela. Você tem assim, aproximar-se de alguém, aliás, é isso, que vive jogando estilhaços em todo mundo, é uma insensatez. Então você está se aproximar de alguém que vive explodindo. Não sei se o irmão sabe, mas muitas vezes o que mata as pessoas que estão próximas a uma bomba que explode não é a explosão em si, mas são os estilhaços que ela libera, perfurando artérias, atravessando o corpo, causando destruição. Esse tipo de gente que funciona como uma bomba prestes a explodir o tempo todo, são pessoas assim, destrutivas. Elas estão soltando estilhaços o tempo todo. Elas causam morte, causam ferimentos. Por isso, meu querido irmão, quem sabe você que é solteiro, né? É melhor viver sozinho do que ao lado de alguém que tem esse tipo de comportamento. É melhor viver sozinho do que ao lado de colegas, de companheiros, de companhias que têm palavras e atitudes que transtornam o ambiente e machucam as pessoas. Então, nesse sentido, é melhor, como dizia o antigo ditado, é melhor estar só do que mal acompanhado. Eu sei que fizeram uma música no passado, antes mal acompanhado do que só, mas isso não é verdade. Biblicamente, é melhor estar só do que mal acompanhado. Até mesmo porque o crente em Cristo, ele nunca está sozinho. Ele tem sempre Cristo com ele. Deus está presente em sua vida, ele é morada do Espírito Santo. Ele sempre tem a companhia segura da Trindade. Isso é um privilégio que o crente tem. O crente em Cristo, ele pode passar por um momento de solitude, ou seja, estar sozinho. Mas ele não passa por momentos de solidão. Conforme eu falei em alguns estudos passados, é possível uma pessoa estar sozinha em meio à multidão, não é? Mas é possível a pessoa se sentir em companhia mesmo estando sozinha. Porque algumas pessoas, achando que essa suficiência da presença de Cristo em sua vida não vai bastar para tirar-lhe essa sensação de solidão, se torna, vamos dizer, mendigadora de atenção, fica sempre exigindo a atenção dos outros e muitas vezes, movido por esse desejo, acaba buscando companhias erradas. Tem gente que, para não ficar solteira, acaba se envolvendo com pessoas erradas. Irmãos, o preço a se pagar por isso é muito caro. É muito caro. É possível ser feliz sozinho. É possível sim, contanto que você tenha Cristo em seu coração. Então é melhor você escolher ficar sozinho do que realmente seguir, estar acompanhado de pessoas que levam à morte, que soltam estilhaços o tempo todo, né? Que são pessoas que provocam danos, né? E provocam males. Você tem aí também
devemos nos aproximar de alguém que vive, devemos aproximar de pessoas que são pacificadoras, gente generosa, que fala com respeito e doçura, palavras que edificam, abençoam e restauram a alma. Interessante, irmãos, que diferente do escarnecedor, que traz contenda, discussão e vergonha, esse tipo de pessoa pacificadora, ela edifica, abençoa e restaura. Ela traz edificação, bênção e restauração. Como é bom ter pessoas desse nível ao nosso lado. Também como é bom você ser alguém desse nível. Eu tenho falado algumas vezes que nós devemos buscar sermos pacificadores. Na realidade, Cristo falou que bem-aventurados são os pacificadores. Cristo veio nos trazer paz, mesmo em meio a uma situação de conflito, mesmo que em meio à guerra, mesmo em meio ao conflito da pandemia, mas aquele menino que recebeu o nome de Príncipe da Paz, que tem autoridade, veio nos dar a sua paz. E por nós termos a paz, nós precisamos também transmitir essa paz de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor, edificando-as, abençoando-as e ajudando, cooperando na sua restauração. Pessoas pacificadoras são aliviadoras de tensões. Elas não geram traumas, elas não geram circunstâncias que vêm trazer dano à alma, dano às emoções de ninguém. São pessoas que ajudam a ter um efeito curativo através da transmissão da paz de Cristo em seus corações. Elas são portadoras e transmitem essa paz de Cristo através do Evangelho. O Evangelho são boas novas, boas notícias de salvação e paz com Deus. A pessoa, ao ouvir o Evangelho, ela é salva da condenação do pecado, do domínio do pecado, mas também ela se reconcilia com Deus. Ela fica em paz com Deus. E acredite, quando alguém está em paz com Deus, muito provavelmente, em consequência disso, ela também estará em paz com as outras pessoas. Será uma pacificadora. Como é bom estar na companhia de pessoas que nos abençoam, nos edificam e são instrumentos de Deus na nossa restauração. Por isso, o último item que eu quero compartilhar com você nessa noite, aparecendo aí, você tem: quem conserva perto de si o zombador, aparta-se da paz. Mas quem o manda embora, encontra deleite para a sua alma. Quem sabe precisa faltar em você a coragem de pagar o preço, de mandar embora esse zombador, esse escarnecedor, essa pessoa que não quer nada com Deus, que só traz contenda, que é um promovedor de contendas, está sempre promovendo discussão e sempre trazendo situações que promovem também vergonha. Então é tempo de você ter coragem de abandonar esse tipo de companhia, mas e buscar aquelas pessoas que vão te abençoar, te edificar. Logicamente que aquele que se desfaz desse tipo de companhia acaba trazendo deleite,
alegria para a sua alma. É isso que nós estamos vendo aqui. Aquele que tem essa coragem de não se apegar, não valorizar, porque na realidade o fruto que se tem desse relacionamento é muito ruim, mas que tem coragem de abrir mão de pessoas que são escarnecedoras, são ímpias, acaba trazendo alegria para si mesmo, deleite para si mesmo. Com isso a contenda vai embora, com isso a discussão vai embora, com isso não viverá situações em que passará vergonha e terá uma vida em paz, com Deus, com o próximo e consigo mesmos. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor aplique essas palavras em cada coração. Vamos orar? Senhor bendito, muito obrigado, Deus. Obrigado porque tivemos esse tempo de reflexão. Obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a fazermos as escolhas certas para não experimentarmos desfechos ruins nas nossas vidas, ó Pai. Como que a tua palavra é prática, como ela tem a ver com o dia a dia, como o sábio trouxe-nos instruções que tem a ver, ó Pai, com a nossa convivência, tem a ver sim, ó Deus, com os nossos relacionamentos. Senhor, venha nos abençoar, venha nos fortalecer, que o teu Santo Espírito encha-nos de coragem. Quem sabe alguém que esteja nos vendo nessa noite precisa desse tipo de coragem, mas ainda não tem Deus em sua vida, e que ele possa buscar em Cristo, através da fé salvadora em Cristo, depositando em Cristo toda a sua confiança, a presença de Deus e a coragem para se desfazer de companhias erradas e assim ser abençoados por boas companhias, mas também ser abençoado pela presença constante de Jesus em seu coração. Senhor, muito obrigado por esse momento de culto que passamos. Em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão em Cristo, eu quero convocar a igreja para a assembleia que vamos realizar nesse domingo. Então, meu irmão, você já está previamente convocado no domingo agora, depois do culto da manhã, depois da EBD, não é? Melhor dizendo, porque nós teremos a EBD logo em seguida a Assembleia. Você está convocado membro da IBENS. Faremos a transmissão somente da EBD. E na hora da Assembleia faremos uma live somente para os membros da igreja participarem. Então, meu querido membro da IBENS, você está convocado. Não se esqueça também de fazer sua inscrição, tanto para o culto da manhã, quanto para o culto da noite, tá bom, meu irmão? Porque isso é necessário, nós precisamos guardar o distanciamento, e nós planejamos a arrumação do templo de acordo com as inscrições. Se você é visitante e quer participar dos nossos cultos, você também deve fazer sua inscrição a partir de sexta-feira. Aí você pode nos procurar de alguma forma, pela página da igreja no YouTube, através de mensagens aqui mesmo, as páginas da igreja no Facebook, melhor dizendo, me perdoe. Mas você pode fazer o seu comentário aí e também deixar o seu, quem sabe, uma forma de contato para que nós possamos conversar contigo. Não é? Você também pode deixar uma mensagem lá na página da igreja no Facebook, que nós faremos contato com você e será um enorme prazer recebê-lo em nossos cultos, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero, diferente das outras quartas-feiras, impetrar uma bênção apostólica, tá bom? Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha o restante de semana abençoado, debaixo sempre da sua presença. Amém.
mesmo que eu